Olá, ser divino. Seja muito bem-vindo ao nosso 5º dia de ancoramento da nossa novena das rosas. Nós estamos aqui nessa corrente luminosa pelo 5º dia consecutivo, ancorando força, vitalidade, coragem. E dentro dessa novena, cada pessoa aqui tem a sua intenção. Eu recomendo que você tenha a sua velinha acesa nesse momento, a sua aguinha para fluidificar. Hoje nós vamos pedir especialmente uma bênção das águas, para que a fluidificação ela possa ser um pouco mais intensa, quem sabe, ou fluidos ainda mais adequados para aquilo que cada alma veio buscar aqui. E nesse nosso processo, nessa nossa caminhada, tem sido muito, mas muito interessante poder entender cada vez mais sobre esse princípio da verdade que a gente vem buscando tanto. Entender isso que borbulhou no primeiro dia da nossa novena e que a espiritualidade trouxe como um presente para que a gente possa olhar e possa cada vez mais nos aprofundarmos e alcançar exatamente aquilo que a gente quer como ser em evolução nesse plano. Hoje, no nosso 5º dia, eu quero falar um pouco sobre a verdade, sobre esse princípio da verdade. Quando a gente pensa sobre esse princípio, do que é esse princípio da verdade, e que eu falei para vocês no nosso encontro de ontem, o quanto isso me lembra e me traz à tona essa frequência de contato com Jesus, com o Mestre Sananda, isso me remeteu a estudar e aprofundar um pouco. Porque para mim, falar sobre o princípio da verdade parece quase que como falar com uma consciência específica disponível na sabedoria do cosmos, desse universo que a gente vive. É quase como se a gente pudesse falar com uma espécie de entidade. Então, nessa conexão e nessa busca, eu quero trazer para a consciência de cada um de vocês que está aqui dentro a ideia de que nós atravessamos 3 portais para estarmos cada vez mais próximos a vivenciar mesmo esse princípio da verdade. O primeiro portal é o portal da coragem, que é uma das coisas que eu deixei claro aqui que a gente ia ancorar desde o começo da novena, como algo que de fato a gente precisa trazer mais atenção, o quanto a gente precisa despertar a nossa coragem para enxergar a realidade, para nos colocar à disposição das mudanças e dos desejos que a gente tanto quer ver manifestados. Muitas vezes a gente quer que a nossa vida mude, que as coisas aconteçam, mas a gente não move um dedo. A gente não procura, de fato, entender o que eu posso fazer ou o que eu posso não fazer também para que isso comece a se aplicar na minha vida. Olhar com tudo isso, para tudo isso, demanda bastante coragem, porque para a gente estar frente a frente com a verdade, com esse princípio, como uma consciência que nos tira da Matrix, que nos tira dos rótulos, que nos tira de todos aqueles caminhos pré-ordenados que muitas vezes são ordenados e rotulados por outras pessoas e que a gente simplesmente por não se conhecer o suficiente ou por não entender o jogo que a gente está jogando aqui na Terra, a gente segue sem muita consciência, sem muito questionamento, até que venha algo na vida e nos chacoalhe e diga: olha para isso. O jeito que você está vivendo está adequado? Será que existe outra forma de você viver? Será que a forma que você viu a realidade até agora vai te levar onde você quer que ela te leve? Enfrentar muitas vezes todas essas perguntas, todas essas questões, para estar frente a frente com esse princípio da verdade, faz com que a gente precise passar por esse portal da coragem, que é deixar para trás as ilusões.
os véus, as expectativas, as esperas, as condutas infantis, imaturas e tudo aquilo que muitas vezes a gente não sabia que existia ali, que a gente não percebeu que a gente manifestava, a nossa birra interna da criança interior, que não quer fazer aquilo daquela forma, mas que quer uma mudança, mas que no fundo não está ali disponível agindo como adulto para que aquilo aconteça. Passar por esse portal da coragem é encarar muitas coisas. Esse é o primeiro portal para a gente acessar esse princípio da verdade e entrar em contato com a parte mais sagrada que nós temos dentro de nós. Depois desse portal da coragem, a gente tem o portal do silêncio, que eu acho que foi o portal que mais falou comigo e que mais me trouxe clareza sobre esse movimento, que é o fato de que a verdade ela fala baixo. O ego vai falar alto, o medo vai falar alto. Tudo aquilo que está nos levando para um caminho que não é o ideal, que é um caminho de desequilíbrio, vai falar muito alto e vai gritar e vai consumir a nossa cabeça e as nossas emoções. Mas a verdade, ela vai falar baixo, quase em silêncio, de forma leve, sutil. Não que todas as vezes que a verdade falar com a gente seja fácil, mas ela não vai sair gritando aos quatro ventos tentando nos convencer sobre algo. A verdade, quando ela vem, ela simplesmente é sentida. Ela não precisa chegar arrebatando tudo e tirando tudo do lugar. Porque pela simples existência dela, pela simples frequência que ela tem, ela chega e a gente percebe. E é como se nenhuma palavra mais precisasse ser dita. A verdade, ela vem assim. E todas as outras vezes que você sentir que tem algo gritando com você, pode ser o medo, pode ser as ilusões, pode ser as expectativas, pode ser a ansiedade. Mas não vai ser a verdade. A verdade fala baixo, porque ela não precisa de nenhum outro artifício para te convencer de algo. Ela vem serena, ela te traz paz, por mais que ela te traga situações desafiadoras. Ainda assim ela vem com paz. E o terceiro portal, e último, seria um portal que a gente vai falar sobre, de fato, uma sinceridade mais profunda, às vezes até um pouco radical, que seria olhar com muita sinceridade, honestidade para dentro de nós. Porque muitas das coisas que a gente busca, muitas das respostas que a gente diz que não encontra, de uma maneira ou de outra elas estão aqui. E se a gente parar para pensar e para olhar com bastante coragem o que isso tudo quer nos dizer, a resposta tá lá. Às vezes a gente só não teve coragem de olhar para ela. O terceiro portal é dar de cara mesmo com tudo isso, com aquilo que a nossa alma está o tempo todo nos dizendo e nos mostrando, mas às vezes a gente não quer entrar em contato com aquilo. Às vezes a gente não quer admitir o que a gente tem que deixar para trás para seguir aqueles objetivos e aquela intenção que a gente está tentando ancorar aqui dentro dessa novena. Talvez não seja deixar para trás pessoas, lugares ou situações, mas talvez seja deixar para trás partes de você que foram feridas, que foram machucadas, que foram traumatizadas. E essas partes tuas da tua consciência, elas estão aí, gritando o tempo todo nos teus ouvidos e tentando te dizer, não vai, não faz, a gente não sabe como vai ser, fica aqui a gente já sabe, aqui a gente se protege, a gente não sabe o perigo que pode ter lá. E aí você dá ouvidos para todos esses gritos e todas essas vozes. E você deixa
conseguir ouvir aquela voz firme, mas suave, que está lá no fundo de tudo aquilo, te dizendo o tempo todo o que fazer. Passar por esse movimento é trazer uma onda de honestidade muito grande para dentro da nossa alma. E tá realmente disposto a olhar para aquilo que a gente precisa deixar para trás, que muitas vezes são partes de nós. E são partes de nós feridas. É o medo, é a insegurança, é o insucesso, é o trauma, é a mágoa, é a dor, é o sofrimento. E às vezes deixar tudo isso para trás é muito duro, é muito difícil. Porque faz parte da gente, faz parte do que construiu quem nós somos. Mas precisa chegar um momento na vida que a gente tem que olhar para tudo isso de forma muito adulta. E dizer, ok, isso aqui eu não preciso mais carregar, isso aqui pode ficar. Talvez, e em muitos casos, você vai precisar de auxílio terapêutico. Seja uma terapia mais convencional, seja uma terapia mais holística, como a gente tem aqui no santuário, apometrias, mesmo leituras de oráculo para trazer direção, clareza, ordem, orientação. Muitas vezes quando a gente descobre, a gente dá de cara com esse cenário. A gente vai precisar de ferramentas, de técnicas, de pessoas que nos auxiliem a deixar isso para trás e a tratar tudo isso. Então, o meu convite para você hoje é: olhe para dentro de você com muita verdade, com muita coragem, com muito silêncio, com muita honestidade, para que você possa atravessar todos esses portais dentro de você e se perguntar mesmo como um adulto, dando conta da sua própria vida, das faltas que você teve, daquilo que você queria muito e não recebeu. Agora você precisa lidar com isso e você precisa seguir em frente. Porque se você ficar olhando para a falta, para a dor, para o sofrimento, você vai continuar vivendo uma realidade que não é aquela que você está intencionando manifestar e co-criar. Então, a partir de agora, respira fundo. Respira fundo, fecha os teus olhos e visualiza como se uma grande coluna de luz rosa fosse chegando lá do nosso sol central, pelo topo da tua cabeça. Fosse chegando, 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 inundando o teu corpo completamente de amor, de luz, de energia, de afeto, de carinho. Como se fosse uma onda de amor incondicional chegando por todo o teu corpo, lavando. Como se essa onda de luz fosse uma cascata de água cor-de-rosa. Leve, suave, aquecida, confortável, que vai passando por todo o teu corpo. Lavando as tuas emoções. E respira de forma profunda. Nós vamos mais uma vez assumindo o nosso compromisso com a verdade. Eu assumo diante da minha alma e das forças espirituais que me acompanham o compromisso sagrado com a verdade. Comprometo-me a honrar a verdade em meus pensamentos, em minhas palavras e em minhas ações, mesmo quando ela exigir coragem, silêncio, mudança ou renúncia. Escolho viver em coerência com aquilo que eu reconheço como verdadeiro dentro de mim, permitindo que a minha consciência seja minha maior guia e minha essência seja minha maior direção. Eu me comprometo a não alimentar ilusões que aprisionam, nem máscaras que me afastam da minha própria luz. Comprometo-me a olhar para mim com honestidade, acolhendo minhas sombras, reconhecendo minhas imperfeições e permitindo que a verdade me transforme com amor e sabedoria.
Que a minha verdade seja firme, mas nunca cruel. Que minha verdade seja clara, mas sempre compassiva. Que minha verdade caminhe lado a lado com o amor para que minhas palavras curem, orientem e libertem. Eu escolho viver alinhada com a verdade divina que habita em mim. Eu escolho dissolver medos, abandonar personagens e caminhar com autenticidade, mesmo quando o caminho exigir vulnerabilidade e coragem. Declaro que a verdade será o fundamento da minha vida espiritual, do meu trabalho, dos meus relacionamentos e das minhas escolhas. Declaro que a verdade será minha proteção, minha libertação e minha direção. Que a verdade ilumine meus passos, purifique meu campo, fortaleça minha consciência e sustente a minha alma. Que eu nunca me afaste daquilo que é real, justo e essencial. Hoje e sempre eu me comprometo com a verdade. Hoje e sempre eu escolho viver em verdade. Hoje e sempre eu caminho em direção à minha alma. Assim é, assim se estabelece, assim permanece. Vai respirando de forma bem profunda e toda essa coluna de luz rosa que foi descendo sobre o topo da tua cabeça, inundando todo o teu corpo, vai se espalhando por todo o teu ambiente, por toda a tua casa, por todo o lugar onde você está e onde você vive. Como se essa onda de amor, de luz, de cura fosse se espalhando por todos os ambientes, cada fresta, cada lugar, sendo completamente tomado por essa energia de luz rosa, por esse campo de compaixão, de amor incondicional, de afeto que vem do cosmos, da sabedoria divina que guia a nossa vida. Respira de forma profunda e nesse momento nós pedimos que essa onda de luz rosa ela possa ser direcionada de forma ordenada e equilibrada para as nossas águas que estão em fluidificação. Para que essas águas possam ser fluidificadas, trazendo cura emocional, ordem mental, liberações de traumas, de karmas, de tudo aquilo que nós carregamos e estão prontos e disponíveis para serem liberados. Que nesse momento tudo isso seja carregado como nuvens de cor rosa que vão subindo, 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 subindo até os planos espirituais para serem transmutados e tratados em comandos próprios e adequados para essas transmutações. Chama sagrada da verdade, luz divina que revela o que é real. Acende em meu coração a clareza, a consciência e a integridade. Que tua luz dissolva as ilusões, purifique meus pensamentos e alinhe minha alma com o caminho do amor e da sabedoria. Que eu veja com verdade, fale com verdade e caminhe com verdade em todos os momentos da minha vida. Ilumina minha consciência, fortalece meu espírito e mantém acesa dentro de mim a chama que conduz à liberdade da alma. Que a chama da verdade habite em meu coração, oriente as minhas escolhas e sustente a minha missão. Assim é, assim se estabelece, assim permanece. Respira de forma profunda. Hoje é o nosso 5º dia na novena das rosas. Não prefiro morrer nem viver. O que o bom Deus prefere e escolhe para mim, eis o que me agrada mais. Palavras de Santa Teresinha. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes cada alma presente nessa egrégora. Pelos méritos de Santa Teresinha, concedei-nos a graça que ardentemente vos pedimos e vos agradecemos.
Nesse momento, respira fundo e se conecta com a tua intenção, com a manifestação daquela realidade, daquele desejo que você tanto veio buscar. Imagina a cena dessa manifestação, desse desejo acontecendo, como se você estivesse visualizando ela através de uma bola de cristal. Você visualiza com todos os detalhes. Os mínimos detalhes. E você imagina ao redor dessa bola de cristal que você visualiza essa cena, como se ela estivesse envolvida por um círculo de rosas, um círculo de rosas vermelhas. E respira fundo. Ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Vamos orar juntos a partir de agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e nos livra do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora da nossa passagem. Amém. Respira de forma profunda e integra toda essa luz que desceu do plano espiritual para nos acolher hoje nesse momento, nesse trabalho tão especial. Respira com a tua respiração. Traz de volta a tua consciência. Pede amparo para todas as equipes, se assim você sentir necessidade. E respire e volta para cá. Traz tua consciência para o teu coração. Eu te agradeço por você estar aqui hoje, em mais esse dia e mais esse movimento luminoso. Agradeço a presença da tua alma. Quero te orientar também para que ao final desse trabalho você possa consumir a tua água, que foi fluidificada hoje de forma muito especial, para trazer para você todos os fluidos necessários e adequados para a tua caminhada, para o teu dia, para a tua história. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus e fiquem com toda a energia maravilhosa dessa egrégora. Um grande beijo a todos vocês. Nos encontramos amanhã em mais um dia desse movimento luminoso. E não esqueçam de compartilhar suas impressões, os seus movimentos luminosos no nosso grupo ou aqui nos comentários. Um grande beijo para você.